Bom dia! O assunto dessa aula é teoremas integrais. Teorema de Gauss e teoremas de Stokes, que é os dois que nós vamos ver aqui. Então, se quer entender um pouquinho desses dois teoremas e aplicação, fica ligado. O foco desse vídeo são dois teoremas integrais que a gente utiliza bastante em mecânica dos fluidos para utilizar nas equações, principalmente de conservação. Então vamos entender como é que eles funcionam, o que eles significam, para mais para frente a gente poder usar quando for fazer o equacionamento clássico. Então, são dois. O teorema de Gauss, que é esse primeiro, e o teorema de Stokes, que é o próximo. O teorema de Gauss, ele é dado por essa equação, ele relaciona uma integral em volume, que é essa primeira. Então, nota que esse aqui é uma integral realizada num volume de controle. E ele iguala ela, transfere, digamos, ela para uma integral de superfície. Então, nota que essa segunda é uma integral de superfície. Então, nota que são condições de contorno diferentes. Como é que ela funciona? Nós temos aqui, na primeira, que é a versão volumétrica, o operador nabla. Esse asterisco, ele identifica, na verdade, qualquer operação matemática, então ele pode ser uma multiplicação normal, como esse caso aqui embaixo. Ele pode ser um produto escalar, que nem esse cara aqui, e um produto vetorial, que nem esse cara aqui. O F, ele é a nossa grandeza que você está analisando. Então, ele pode ser, aqui como grandeza qualquer. Ele pode ser, no caso aqui eu botei o φ, que é um escalar. Ele pode ser um vetor A, e aqui embaixo também um vetor A. Então, ele pode ser tanto vetorial quanto escalar. É o que você está analisando, a grandeza. Quando você faz essa igualdade dessa integral volumétrica para uma integral superficial, o nabla ele some e a gente fica, na verdade, com o vetor área dessa superfície, vetor unitário área, a mesma operação matemática e a mesma grandeza. Só que nota que agora eu estou integrando só numa superfície e antes eu estava integrando num volume. Então essa é a diferença entre eles. Tu transforma uma equação que você está trabalhando num volume de controle, você transforma ela só numa superfície. Para alguns momentos isso é interessante. Exemplos de onde a gente vê isso. Eu posso fazer nabla, multiplicação normal com escalar. Nota que isso aqui é um gradiente. É o gradiente de φ. E ele vai virar simplesmente φ, integral agora de superfície, né? Do φ, que é o campo escalar, normal da área daquela superfície que eu estou analisando, e o infinitesimal da área. Eu poderia analisar essa segunda opção, que seria o integral volumétrica. Nota que agora eu estou com um divergente aqui. O divergente de A vira integral superficial do vetor área, produto escalar, com o meu vetor A. Esse cara especificamente que eu acabei de mostrar é o que a gente chama de teorema da divergência. Ele se usa bastante, a gente vai aplicar várias vezes um pouco mais para frente, e o nome para esse caso específico, quando é o produto escalar, ou seja, quando é o integral volumétrica de um divergente, a gente chama de teorema da divergência. O que ele diz é que o escoamento líquido de A, independente de qual for a propriedade A, ela pode ser velocidade, aí ela vira o que a gente está acostumado com a conservação da massa, mas ele pode ser qualquer outra propriedade, através de uma superfície fechada é igual à integral do seu próprio divergente no volume limitado por aquela superfície. Depois a gente começa a fazer aplicações. Mas a divergência, né, esse divergente, ele está sempre relacionado com fluxos. Por isso que ele aparece na equação da conservação da massa e aparece também na equação de Navier-Stokes. O terceiro exemplo é a integral volumétrica do produto vetorial, que seria o nosso rotacional. Então esse aqui é o rotacional de A, e ele vira integral superficial, vetor área, produto cruzado, ou vetorial, do meu campo vetorial A. Então, em alguns momentos isso aqui é útil para nós. O segundo teorema é o teorema de Stokes.
Aqui a gente tem um desenho do teorema de Stokes, só para identificar o que ele é, mas nota que agora o Stokes ele vai de uma integral de superfície para uma integral de linha. Então nota que o teorema anterior de Gauss ele ia de uma integral volumétrica para uma integral superficial. O Stokes vai de uma integral superficial para uma integral de linha. Essa é a diferença entre eles, então depende de como você está usando. Esse desenho que está aqui do lado, ele agora, eu desenhei uma superfície que eu chamei de superfície S, que é essa superfície côncava que nós temos aqui. Nota que ela é uma superfície que fecha esse formato côncavo, parece uma meia casca de ovo. É uma superfície que eu estou chamando de aberta, porque ela não é fechada. Aqui ela não é fechada em si, ela é metade da casca do ovo. Pega a casca do ovo, quebra pela metade, se fosse possível. Aquela casquinha que você ficou metade dela é essa superfície S. Então nota que ela é o que a gente chama de aberta. Ela não fecha um volume completamente. Eu consigo entrar nela sem ter que quebrar uma das superfícies. Ela também é o que eu estou chamando de orientável, a gente já vai ver o que é. Tecnicamente é que ela possui dois lados claros. E ela é seccionadamente contínua, ou seja, ela é suave. Essas três definições a gente vai ver aqui embaixo, depois. Mas pensa nessa meia casca de ovo. Sem o ovo dentro, né? E o que eu estou definindo como C é a curva plana fechada, que é só essa curva aqui de baixo, que é onde está a saída da casca do ovo. Então, o C é só essa curvinha aqui. Então, nota que elas são diferentes. Eu defini um pedacinho dessa curva C como dl. Tá aqui o T é o vetor tangente. N é o vetor normal a um pequeno pedaço dessa superfície S. E d sigma é a superfície infinitesimal do ds. Então, o teorema de Stokes ele me diz o seguinte, que quando você tem a integral da superfície do vetor normal à área daquela superfície, em qualquer momento. Então, por exemplo, aqui é o n e aqui, se eu fosse pegar um outro pedacinho, ele apontaria para o outro lado, mas seria o vetor normal a esse d sigma, que ele está considerando. Produto escalar do rotacional, integral na superfície, o teorema de Stokes ele me diz que isso aqui vai ser igual à integral na curva fechada, então é uma integral que fecha um ciclo, do mesmo vetor, produto escalar, tangente da curva fechada, o tangente unitário, dl, que é o comprimento infinitesimal da curva. Nota que exatamente isso é o que a gente chamou, em alguma das aulas anteriores, de circulação. Que é esse T maiúsculo. Então, o teorema de Stokes me diz isso. Se eu tiver esse formato dessa integral de superfície, que é vetor área produto escalar com rotacional, de alguma propriedade vetorial, ele vai ser igual à circulação na curva fechada dessa superfície. Só que você só pode aplicar o teorema de Stokes quando a superfície que você está olhando ela é aberta, orientável e é seccionadamente contínua, ou que a gente chama de suave. Se não for um desses três, esse teorema não é válido. E a curva que dá a segunda integral, ela tem que ser uma curva plana fechada. Não existe, não pode ser uma curva aberta. O que seria uma curva aberta é quando ela não fecha, não volta ao início, tá? Então, uma curva fechada é que nem aquela, não precisa ser redonda, mas ela tem que ter início e fim iguais. Uma curva aberta seria quando o ponto inicial e final não se fecham, tá? Então tem que ser, o teorema ele se aplica para quando você vai relacionar com uma curva plana fechada. Vamos ver então o que é superfície aberta, orientável e contínua. Vamos ver primeiro o suave, que é esse seccionadamente contínuo. Tá? Suave é aquela em que você tem que a normal da superfície, ou seja, o vetorzinho n, é uma função contínua da posição. Então, você não tem nenhuma descontinuidade. Por exemplo, uma superfície que seria a casca de uma esfera, que é esse caso que eu estou desenhando aqui,
Nota que não é o volume da esfera, é a superfície que engloba a esfera. Toda vez que você tiver o N, ele está apontando de forma, está sempre apontando para fora no caso, mas ele está sempre, você sempre tem um valor de N, independente de qualquer ponto que você pegar nessa esfera, vai ter um valor de N. Uma curva que não seria suave, por exemplo, seria a casca de um cone. Aqui você tem uma normal. Aqui você tem uma normal. Mas quando eu pego nesse ponto aqui, que é o ponto exatamente no pico, por ele ser um ponto e não uma superfície, eu não consigo tirar um vetor normal, ele é descontínuo, ou seja, nesse ponto não tem vetor normal. Porque ele é um ponto. Só teria se eu tivesse, por exemplo, uma superfície abalada assim. Aí tudo bem, esse aqui é suave. Então, isso daqui é suave. Isso daqui, não suave. Esse aqui suave também. Então, tu nota que para esse caso aqui, eu não posso aplicar o Stokes. Porque tem que ser uma curva suave. Existe um segundo caso que eu posso dizer que ela é seccionadamente suave. Ou seja, ela não é inteiramente suave, mas eu posso particionar ela em pedaços suaves. Seria o caso, por exemplo, se eu tivesse um cubo. E daí, nesse caso, eu tenho 6 superfícies suaves. Eu posso aplicar o teorema de Stokes por superfície. Aí sim, eu posso aplicar 6 vezes ele em cada uma das partes. O cone, o problema é que eu não consigo cortar ele em uma parte que seja seccionada. Por exemplo, eu consigo tirar a parte de baixo, mas a parte que é o cone em si, eu não posso abri-lo. Ele é aquele pedaço que sempre vai ter aquele ponto. Então, esse aqui pode, porque ele é seccionadamente suave. Aí eu aplico por partes. Para a esfera, apesar dela ser suave, por ser suave eu poderia aplicar Stokes, pelo fato dela ser fechada eu não posso. Porque para eu entrar dentro da esfera eu teria que quebrar um pedaço dela. O que seria aberto é, que nem esse cara aqui que é metade da casca do ovo, esse aqui é aberto porque eu posso entrar e sair por aqui. Essa parte aqui não tem superfície. A superfície, na verdade, é essa aqui. Ou, por exemplo, qualquer plano. Um plano qualquer, ele também é aberto porque eu tenho acesso aos dois lados. Então, o aberto e o fechado é relacionado se eu consigo encostar tanto na parte interna e externa sem danificar a superfície. Então, a esfera, eu na verdade não poderia aplicar o Stokes, apesar dela ser suave, porque ela não é aberta. E o último ponto que é orientável é que ela tem os dois lados. Ou seja, que nem eu fiz ali a casca do ovo, eu claramente tenho uma parte externa e teria aqui dentro uma parte interna. A gente consegue identificar o que seria a parte externa e interna. Esse plano, eu também consigo identificar o que é parte interna e externa. Ou seja, tem dois lados, né? Não precisa ser interno ou externo, é lado 1, lado 2. O cubo, quando eu corto ele em 6 partes, cada uma dessas partes teria interno e externo. Então é isso que é orientável. Tem que ter essas 3 condições para você poder aplicar o teorema de Stokes. Então, só para chamar a atenção aqui da diferença entre os dois teoremas, a gente já viu que o teorema de Gauss é volume para superfície e o Stokes é superfície para linha. Mas, além disso, esse cara no teorema de Gauss é uma superfície fechada. Ou seja, Gauss tu pode aplicar numa esfera, por exemplo. Porque essa superfície da esfera é fechada. O Stokes você não pode aplicar numa esfera, porque a superfície da esfera é fechada, ela tem que ser aberta. Então, quando você aplica esse cara aqui, tem que ser uma superfície aberta.
Então, por exemplo, se eu fosse aplicar alguma coisa parecida com aquilo lá, teria que ser nesse formato de casca de ovo, que daí eu estou olhando só para um pedaço da superfície, aqui eu tenho acesso, ou um plano com dois lados, ou alguma coisa nesse formato. Então, nota essa diferença. Stokes é para superfícies abertas, Gauss é para superfícies fechadas. Vamos agora ver uma aplicação do teorema de Stokes. O Gauss a gente acaba usando mais para frente nas equações da conservação. Vamos ver como é que a gente utiliza esse de Stokes, que tem algumas coisas práticas que a gente pode usar para ele. Um exemplo de aplicação do teorema de Stokes eu vou fazer na casquinha de ovo, metade da casquinha de ovo mesmo. Então, a nossa superfície é essa superfície, nota que ela é aberta, ela é suave e ela é orientável. E eu defini, aqui está, por exemplo, eu estou usando um cartesiano, então aqui é J, aqui é I, eu teria o K. Esse R é o meu vetor posição. É só como eu identifico os pontos, então o meu P1, que é o ponto 1, ele tem uma posição R, e o meu P2 vai ter uma outra posição R, que não é a mesma coisa, eles são em função do X, Y, Z. Então seria P2 é o ponto, por exemplo, 3, 2, 1. P1 é o ponto 1, 1, 1. E daí nota que eu fiz aqui, diferente do que eu botei antes, eu fiz duas curvas separadas. Curva 1, que vai nesse sentido aqui, eu chamei de C1, essa metade da curva que vai de P1 até P2, e chamei de C2, o outro lado da curva, que também vai de P1 a P2. Então, nota que eu não estou fechando no sentido de fazer a curva de P1 para P2 e voltar para P1. Eu só dei um nome para essa curva, mas nota que ela C1 mais C2 é fechado. Então, a curva C1 mais C2 ela é fechada, beleza, tanto que C2 é o contrário de C1. Eu só dei nomes para pedaços dele para a gente fazer uma pequena aplicação. Lembrando a definição de circulação, que está aqui, eu vou aplicar a circulação para a curva C, que é a curva C1 mais C2. Então, eu posso aplicar porque a circulação ela é numa curva fechada. Quando eu faço C1 mais C2, ele dá a soma de duas curvas que dá fechada. Então, vamos aplicar a circulação para esse cara aí. Então, o meu T, que é essa equação aqui de cima, ele vai ser a primeira parte ali. A gente já fez um exemplo, quando a gente tem vários pedaços de curva, a gente vai somando elas. Então, do que eu estou chamando do meu vetor V, tanto faz o vetor, tá? Eu estou chamando de vetor V. Produto escalar, tangente da curva, dl. Esse é o pedaço de C1, menos C2, dl. Você deve estar se perguntando por que esse menos é sempre mais. Menos porque eu tenho que fazer no sentido de fechar a curva. Então, eu fui de P1 para P2, que é o que eu chamei de C1, e depois eu tive que voltar para P1, contrário a C2. Então, na verdade, aqui eu tive que fazer o sentido contrário ao que eu defini C2. Então, C2 seria positivo se eu fosse de P1 para P2. Quando eu estou indo de P2 para P1, eu tenho que botar esse negativo na frente, porque a curva, como eu estou considerando ela, é contrária ao que eu defini. Normalmente, a gente define C1 nesse sentido, e eu definiria o C2 no outro sentido. Foi o que eu fiz no exemplo anterior para fechar a curva. Mas no caso aqui, eu quero provar uma coisa que a gente vai entender no final. Então, observação. O que eu estou fazendo é C1 mais a curva menos C2. Porque o C2 está indo no sentido contrário para fechar. Então, eu estou fazendo C1. Daqui eu volto, porque eu tenho que fechar a curva. Então, para fechar a curva, eu tenho que ir no sentido de menos C2. Por isso que apareceu esse menos aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui agora e aplicar o teorema de Stokes ao contrário, tá? Ao contrário que eu digo, porque em vez de superfície para curva, eu vou de curva para superfície. Então, de Stokes, integral fechada na linha do meu vetor tangente dl, que é igual ao que eu já abri ali, ou seja, o pedaço do C1,
menos o pedaço do C2, já expliquei o porquê desse menos, né? Geralmente ele seria um mais, é igual, pelo teorema de Stokes, integral na superfície aberta, delimitada por essa curva fechada, n produto escalar, nabla, esse aqui é meu Stokes. Se a gente considerar um caso específico onde o rotacional dá zero, que seria um escoamento irrotacional, por exemplo, o escoamento, se você considerar esse V como velocidade, seria um escoamento invícido, sem escoamento uniforme invícido. Então você poderia fazer só para esse caso, tá? Agora eu vou fazer uma aplicação específica para escoamento irrotacional. Então, só destacando isso aqui, uma aplicação específica. Não é uma regra geral. Então, se eu uso para um escoamento que a gente chama de rotacional, aquela integral vai dar zero, porque esse termo é zero, e eu tenho, então, que essa primeira integral é igual à minha segunda. Ou seja, nota que C2 e C1, eu desenhei eles como se fossem círculos. Eu desenhei, claro que parecia que eles eram iguais, mas, por exemplo, eu desenhei C1 para cá. Daí voltei para ficar bonito. O C2 menos C2 nesse sentido. Mas eu poderia ter feito, por exemplo, C1 nesse formato e C2 ou menos C2 nesse formato. Essa integral, quando um é igual ao outro, nota que ele só me diz que o que está sendo importante aqui é o ponto 1 e o ponto 2, independente do caminho ser mais curvado ou menos curvado, ou mais comprido ou menos comprido. Então, quando a gente tem escoamentos irrotacionais, o que o teorema de Stokes nos diz, com isso daqui, novamente, válido para esse tipo de escoamento, é que, na verdade, independe do caminho adotado. O que importa para mim é o ponto inicial e o final, ou seja, quem é esse cara? Quem é esse cara? Como eu cheguei lá, é independente, o valor vai dar o mesmo. Então, se eu tivesse ido por C1, se, por exemplo, eu estivesse procurando uma integral que desse o produto escalar entre esses dois, C1 daria um valor, mas se eu fosse por C2, daria o mesmo valor. É isso que ele está me dizendo. Ou seja, eu podia ter escrito a integral. Nota que agora não é integral fechada, é integral aberta. Em qualquer uma das duas curvas, simplesmente daria o valor em P2 de um escalar menos o valor em P1 daquele mesmo escalar. Ou φ na posição 2 menos φ na posição 1. Isso acontece, por exemplo, com força-peso. Independe de como eu fui, por exemplo, se eu subi uma escada, se eu subi uma rampa, se eu subi um elevador do andar para o primeiro andar para o segundo andar. A força gravitacional, que é aquela potencial do peso, dá o mesmo valor, porque ele só depende, na verdade, do ponto inicial e final. Mas, por exemplo, a gravidade é um vetor. Então, a gravidade seria esse cara aqui. E o que a gente consegue provar ainda, eu poderia ter feito isso aqui. O φ na segunda posição é o que eu vou chamar de R mais dr, ou seja, vai dizer que o ponto 1 e o ponto 2 são próximos. Então, nota que esse aqui é o P2, esse aqui é o P1, que é o que a gente chama, já em alguma aula anterior eu mostrei, de dφ, ou seja, diferencial do campo escalar. E se vocês forem lembrar, a gente já fez essa definição numa aula anterior, que o dφ eu posso escrever como gradiente do campo escalar φ, produto escalar com o meu dr, desde que esse φ seja um campo escalar.
Se eu substituo isso aqui, nota que eu vou ter essa integral igual ao gradiente do φ, produto escalar, dr, por causa disso aqui. E, se eu realmente integro aquilo ali, integral na curva de v, t, dl, quando eu vou da posição R até a posição R mais dr, isso aqui vai dar v, produto escalar, com R mais dr, menos v, produto escalar, com R. Esse daqui eu posso multiplicar aqui. Isso aqui vai dar v, produto escalar com R, mais v, produto escalar com dr, menos v, produto escalar com R. Esse cancelou. Então, isso aqui vai dar v, produto escalar com dr, que é igual ao gradiente de φ, dr. Ou seja, v é igual ao gradiente de φ. Quando eu estou mexendo com escoamentos que o rotacional dá zero. Então, o que a gente pode concluir desse exemplo é que quando eu tenho rotacional igual a zero, eu vou ter a circulação igual a zero. Isso aqui a gente já tinha visto numa aula anterior, na aula de circulação. Então, isso aqui é verdade. Check. Ainda, se eu tenho rotacional igual a zero, eu tenho provado por esse exemplo que essa circulação ela não depende do caminho, só dos pontos de partida e chegada, ou seja, só da onde eu estou saindo para onde eu estou indo. Como eu cheguei lá é indiferente. E por último, se ele é um escoamento irrotacional, sem rotação, que seria esse caso rotacional igual a zero, eu ainda sei que esse vetor vai ser o gradiente de algum φ. Então, esse campo vetorial vai ser igual ao gradiente de um φ, que a gente já vai ver um exemplo de quem é esse φ, mas eu consigo definir aquele campo vetorial como gradiente de um campo escalar. O que é muito prático, porque eu posso representar uma função vetorial em função de um escalar. Nós vamos ver um exemplo agora, exatamente com essa parte de gravidade. O que esse exemplo quer calcular é o peso, ou seja, a força peso para eu deslocar uma massa daqui, desse ponto x1, y1, para um segundo ponto que eu vou chamar de x2, y2. Tenho três opções de curva, tá? Isso aqui é só uma diferença de altura. Você pode pensar isso aqui como alguma coisa que está aqui embaixo e eu quero subir lá. Então, esse aqui é o x2, y2, esse aqui é o x1, y1. Eu quero ir, de alguma forma, até lá e quero saber qual é a força que eu desprendi para carregar uma certa massa até lá. A gente sabe, de física clássica, que a força-peso vai dar massa, gravidade, delta, no caso aqui delta y, que é o que eu estou chamando y para mim é nesse sentido. X para mim é nesse sentido. Então, I é do x, J é do y. Então, a gente sabe que a força vai dar isso aqui. Massa, gravidade, delta y. Vamos ver como é que, na verdade, seria a versão clássica de resolver isso aí, porque a gravidade em si, aqui eu desenhei ela como eu escrevi ela como um escalar, mas ela não é um escalar, a gravidade é um vetorial. A nossa gravidade é menos 9,81 para baixo, né? Então, eu escolhi aqui três caminhos possíveis para a gente calcular pelos três e ver que vai dar tudo na mesma. Por quê? Porque esse caso, o rotacional da força F dá zero, e quer dizer, então, que o caminho é independente, eu só preciso saber do ponto inicial e final. Então, eu tenho C1, C2 e C3. Vamos calcular. Minha força, peso, ela é dada por menos mgj. Tá? Essa é o vetorial da força. Então, a força é um campo vetorial dado por isso daí. Se eu fosse calcular o valor dela, por exemplo, em C1, F
produto escalar com a tangente dl. Isso aqui vai dar. Nota que isso aqui é um formato de circulação. Só que eu não estou trabalhando com velocidade, estou trabalhando com força, então você pode aplicar esse conceito para qualquer coisa. x1, x2, tá? Eu vou primeiro ir nesse cara aqui, então eu tenho que dividir em dois pedaços. Aqui e aqui. Porque ele é bidimensional, né? ft dx, esse é o pedaço só aqui. Esse cara só faz de x1 até x2, y1. Então, y não tem variação. E mais o segundo pedaço, que é de y1 até y2, da mesma força, produto escalar, dy. O segundo pedaço é esse, onde ele vai de y1 para y2, assim. Então, C1 é a soma desses dois pedaços. Só se repartir em duas partes. Isso aqui vai dar para nós. Vamos botar os valores ali, né? Em x1 para x2, a força F ela é 0 em I, menos mg em J e 0 em Z, ou em K, né? Produto escalar com a tangente. A tangente nessa curva C1, nessa primeira parte da curva, ela é sempre nesse sentido, que é o sentido I. Então, isso aqui dá 1, 0 e 0. 1 positivo porque está indo no mesmo sentido do I, né? dx. Esse primeiro pedaço. O segundo pedaço, y1, y2, a força é a mesma. Só que agora, no segundo pedaço, o meu tangente, que é esse pedaço da curva aqui, está sempre para cima. Ou seja, é j. Então, isso aqui dá 0, 1, 0. dy. Isso vai dar x1, x2. Produto escalar agora dá 0, mais 0, mais 0. Esse primeiro produto escalar, né? Esse que multiplica esse, mais esse que multiplica esse, mais esse que multiplica esse. dx. y1, y2. Esse segundo produto escalar vai dar 0 menos mg mais 0. dy. Agora eu faço a integral, então esse cara aqui zerou, essa primeira integral sumiu, e essa segunda ela vai dar integral de y1 até y2 de menos mg dy. O m é constante, o g é constante, então essa integral na curva C1 de f tdl, que é a circulação na curva C1, dá igual menos mg y2 menos y1. Esse é o primeiro. Se eu for pela curva C1, é isso aqui que dá a força peso, que é o que a gente esperava, né? mg delta y. Vamos fazer a curva, eu vou chamar esse cara de A. Então, A é C1. O B é o C2 e o C vai ser o C3. Vamos agora para o B. Integral, agora na minha C2, f tangente dl. Vou cortar também em dois pedaços, então lembrando C2, ele vai assim, depois ele vai assim. Então esse primeiro é y1 até y2, esse segundo é x1 até x2. Então nota que ele vai dar só o contrário do anterior. Vamos substituir os valores ali, que nem eu fiz anterior. 0 menos mg, 0, produto escalar com 0, 1, 0. Zero menos mg, 0, produto escalar com 1, 0, 0. Novamente, esse cara cancelou, e esse aqui deu a mesma coisa. Menos mg, y2 menos y1. Esse é pelo caminho B. Nota que deu o mesmo valor, como deveria dar, porque o rotacional é 0. Eu vou provar no final que o rotacional é 0. Então, deu a mesma coisa. E o terceiro caminho, que é o caminho mais bizarro, eu escolhi fazer o ponto x1, y1
até o ponto x2, y2, um perfil quadrático. Então, esse C3, eu estou definindo ele como y de x é igual a x quadrado. Essa é a curva. Então, vamos lá. Agora, eu não preciso dividir em duas partes, vou fazer uma só que eu tenho a equação da curva. Então, eu vou integrar. Eu poderia integrar ou em x ou em y, tá? Desde que eu isole a equação de um jeito, eu vou isolar, na verdade, todo mundo em função do x, então eu vou substituir o y em função do x, porque eu sei que y é igual a x ao quadrado. Vamos botar lá, é 0 menos mg e 0. Esse é o primeiro, a força, né? Essa é a força. E esse cara aqui, que é o TDL, é o próprio dr, que é a diferença entre um e o outro, dxi, dyj. Ou seja, dxi mais 2x dxj. Porque se y é igual a x ao quadrado, dy dx é igual a 2x. dy é igual a 2x dx. E é isso que eu vou botar lá em cima. Nota que isso daqui é o TDL. Não é o T, é o TDL. O T só seria só a tangente. O TDL é a tangente vezes o pedacinho que ele andou. Então, isso aqui daria dx, 2x dx, 0. Por isso que eu não tenho dx aqui atrás. Ele já está embutido aqui no DL. Então, a gente tem esse cara aqui. O 2mg sai. Integral de x1 até x2 de x dx. Essa é uma integral clássica, que vai dar menos 2mg x ao quadrado sobre 2. De x1 até x2. Menos mg x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Lembrando que o x ao quadrado é a própria função y. Y é igual a x ao quadrado. Então, isso aqui é y2 e isso aqui é y1. Então, esse é o caminho C. Nota que deu a mesma coisa dos anteriores, só que eu tive um pouco mais de trabalho para fazer. Isso tudo porque, na hora que eu tiro o rotacional, e por que eu já sabia de antemão que ia dar só em função 1, porque a gente sabe, todo mundo já sabe, geralmente, de física básica 1, quanto é que vai dar força-peso, né? Mas, de qualquer forma, eu poderia saber de antemão, talvez não que fosse dar a força-peso, mas que daria, na verdade, independente de qualquer caminho que eu escolhesse, daria o mesmo resultado. Simplesmente porque o rotacional vai dar 0 desse valor. Ou seja, isso ocorreu, pois, se eu fizer o rotacional da força F como eu defini ela, vai dar 0. Lembrando que a força F é menos mgj. Vamos fazer o rotacional dela. Posso fazer por notação inicial, posso fazer direto pelo determinante. Eu vou fazer pelo determinante para mostrar uma forma diferente de fazer. I, J, K, D, dx, D, dy, D, dz, componente 0, componente menos mg, componente 0. Determinante disso aqui vai dar para nós 0 menos d dz de menos mg. Isso aqui em i. Mais, vou separar as três componentes, porque não cabe tudo no mesmo lugar aqui. 0 menos 0 de j, né? Esse que multiplica, que tira a derivada desse, esse primeiro termo aqui. Menos esse com esse segundo termo aqui. Em j, dz de 0, esse primeiro termo aqui. Pois j dx de 0, esse segundo termo aqui. Mais a última parcela, d
dx de menos mg menos 0, k. K dx menos mg, essa primeira parcela aqui, menos k de y0, que é a segunda parcela. Ou seja, esse rotacional, esse daqui vai dar 0, porque esse aqui é 0, derivada em x de mg, que é uma constante, é 0. Aqui já era 0. ddx de mg de novo, que é uma constante, 0. Rotacional é 0. Por isso que eu sabia já que ele ia dar só em função dos pontos iniciais e finais. E esse é um exemplo de como a gente aplica o teorema de Stokes. A gente vai ver outros exemplos à medida que a matéria vai avançando. Então, vamos para a próxima agora.